Olá, boa noite. Eu sou o reverendo Hélio de Oliveira Silva e essa é mais uma transmissão do canal IP de Vila Nova, da Igreja Presbiteriana de Vila Nova, aqui em Goiânia, Goiás. Esta noite, toda quarta-feira, nós temos o nosso estudo bíblico para os grupos familiares. Nessas últimas semanas eu tenho falado sobre perspectivas cristãs na política, fazendo algumas exposições bíblicas a respeito desse tema, preparando e orientando a nós, povo de Deus, povo cristão, para as eleições que estão chegando daqui a menos de 15 dias, ou daqui a 15 dias no nosso país. E o texto que eu quero ler para a nossa edificação é o texto de 2 Reis, capítulo 5, do verso 1 ao verso 27. É o capítulo 5 inteiro. Esse texto, ele fala sobre a cura do general Naamã, do exército sírio, da doença da lepra por meio do profeta Eliseu. Esse nosso estudo dessa noite, ele faz parte de duas séries expositivas que eu estou fazendo na Igreja de Vila Nova. Primeiro, faz parte da série sobre Cheios do Espírito, que são várias exposições bíblicas sobre a vida e o ministério de Eliseu, na perspectiva de como ser cheio do Espírito Santo. E faz parte dessa pequena série sobre política, a respeito de homens de Deus e homens públicos. Qual a postura do profeta de Deus frente a homens públicos, homens que têm cargo, função política ou pública. E esse texto ele mostra para nós várias posturas de Eliseu, ou vários procedimentos de Eliseu que podem nos orientar quando somos abordados por pessoas que têm poder público, poder político ou poder constituído por meio de eleição, por meio de nomeação, por essas questões. E eu quero ler o texto, depois vamos orar e meditar. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor. E de muito conceito, porque por ele o Senhor, e aí está falando de Deus, dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus carros e os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo. Por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso.
Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: Meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto ao mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: Tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: Se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá a este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses senão ao Senhor. Nisso perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom. Nisso perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse: Vá em paz. Quando Naamã se tinha afastado certa distância, Geazi, o moço de Eliseu, o homem de Deus, disse consigo: Eis que meu senhor impediu a este Ciro, Naamã, que da sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então foi Geazi em alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou: Vai tudo bem? Ele respondeu: Tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: Eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Disse Naamã: Se servido tomar 2 talentos. Instou com ele, amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 vestes festivais, pô-los sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram adiante dele. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa e despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante de seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu: De onde vem Geazi? Respondeu ele: Teu servo não foi a parte alguma. Porém ele lhe disse: Porventura não fui contigo em espírito, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Que Deus nos abençoe a leitura da sua palavra sempre. Vamos orar. Pai, nós queremos pedir ao Senhor que a meditação desse estudo seja útil para a nossa edificação, para a nossa instrução, para o nosso crescimento espiritual. Eu rogo que o Senhor nos conduza e que a palavra do Senhor preencha o nosso coração, em nome de Jesus. Você que está nos acompanhando aí pela sala do chat, se você tiver alguma pergunta sobre este assunto no decorrer do estudo, escreva aí para que no final eu possa dar uma passada de olhos no chat e responder alguma pergunta se houver, ok? Então, vamos lá. Eu quero falar sobre a postura dos homens de Deus frente a homens públicos com base na experiência desse encontro de Eliseu com Naamã, general do exército sírio. E como introdução, eu quero dizer o seguinte: nós estamos preparando essa pequena série expositiva, são 5 exposições bíblicas e nós já fizemos 2, essa é a terceira. Então, pensando em como orientar a igreja em tempos de eleições, eu preparei esta série. A primeira exposição nós fizemos
2 domingos atrás, baseada em Êxodo 18, verso 19 a verso 23, e falamos sobre o caráter dos homens públicos. Homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, homens que aborreçam a avareza e que temam o nome do Senhor. Depois, nós falamos na quarta-feira passada sobre Juízes, capítulo 9, versículo 1 a 21, e falamos sobre os candidatos e as suas campanhas, baseados na campanha política de Abimeleque para se tornar rei de Israel no período dos Juízes, logo após a experiência de Gideão ter libertado Israel dos midianitas. Hoje eu quero tratar de 2 Reis, não 1 a 19, mas 1 a 27, e quero falar sobre posturas, procedimentos, comportamentos que eu creio que a palavra de Deus nos mostra na prática dos homens de Deus do passado a respeito de como deve ser a nossa postura quando procurados, quando buscados por homens públicos a fim de que lhes demos nosso total apoio. Como a liderança da igreja, como que os membros da igreja devem se comportar, e eu quero usar essa experiência de Eliseu como um modelo para te orientar, para te instruir, para recomendar algumas posturas para nós, povo de Deus. A semana que vem, se Deus quiser, nós vamos falar sobre 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 1 a 13, e aí eu quero falar sobre a oração de Salomão, quando ele veio até Deus pedindo sabedoria para governar Israel depois da morte de Davi, seu pai. E fecharemos com o Novo Testamento, se Deus nos permitir, fazendo uma exposição de Romanos, capítulo 13, versículo 1 a 7, tratando sobre autoridade e submissão, sobre como nós cristãos devemos nos comportar diante de autoridades públicas. Essas 5 exposições, poderíamos fazer outras, eu creio que elas englobam várias facetas do processo eletivo, desde a quem procurar, como devemos observar as campanhas, quem são aqueles que nós esperamos assumir o governo, a Câmara dos Vereadores na nossa cidade, e qual deve ser a nossa postura, o nosso comportamento diante de todo esse processo. E aí eu começo dizendo o seguinte: o que estava acontecendo ali? Qual é o contexto desse episódio de Naamã e Eliseu? O ministério de Eliseu, nós já temos ouvido isso lá na igreja, é a continuação autorizada do ministério de Elias. Mesmo assim, ambos são bem diferentes um do outro se comparados. Eliseu é um homem mais brando, cordato, se comparado com Elias, que é bem rústico e bem proativo e objetivo nas suas ações. Eliseu é mais urbano, é mais sociável, ele mora na cidade de Samaria, ele morará depois em Dotã, mas agora está morando em Samaria, que é um contexto urbano de uma cidade, enquanto que Elias, na maior parte do tempo, ficou no campo, no deserto, conforme diz a Escritura. Comparando um pouco mais os dois, nós vamos ver que Eliseu é muito mais acessível do que Elias. Tanto é que a menina diz: olha, se o senhor conhecesse o profeta que mora lá em Samaria, Deus te curaria. Esse é o ministério então de Eliseu, que é continuação do ministério de Elias. Ele mora em Samaria, acessível, fácil de encontrar. Provavelmente esses acontecimentos se dão durante o início do reinado de Jeú, o que coloca o capítulo 5 cronologicamente após o capítulo 6 e até mesmo ali por volta do capítulo 9, quando Jeú assume a liderança de Israel. O que nos dá a entender que o livro de Reis não foi escrito necessariamente em ordem cronológica, o capítulo vem cronologicamente depois do outro, mas o autor pode ter organizado baseado em alguns eventos, sendo dirigido pelo Espírito Santo nessa consideração. Eliseu confronta e ao mesmo tempo ele colabora com o rei de Israel. Estudando a vida de Eliseu, você verá que ora ele confronta Israel,
ele chega o dedo no nariz de Israel, ele profetiza, ele mostra o desagrado de Deus para com aqueles reis que, em vez de se arrependerem e buscar a orientação de Deus, buscavam orientação em alianças, na idolatria, fugindo de Deus. E essa postura de Eliseu de ora colaborar, ora confrontar, é muito parecida com o ensinamento que Calvino falava a respeito da visão política do seu tempo, como que ele enxergava a política no seu tempo. Nós, presbiterianos, não cremos numa separação completa entre governo, entre Estado e igreja. Nós cremos que existe tensão e colaboração. A igreja colabora com o Estado naquilo que é função e área, é esfera do Estado, e o Estado colabora com a igreja naquilo que é função e esfera da igreja. A igreja colabora com o Estado, formando bons cidadãos, homens cumpridores dos seus deveres, que pagam seus impostos, que servem à nação, oferecendo filhos para serem bons cidadãos e homens comprometidos. Tratando especialmente da vida moral das pessoas, enquanto que o Estado colabora com a igreja, fornecendo segurança e liberdade religiosa. Liberdade religiosa para que haja culto livremente a Deus, e segurança para que a igreja possa se reunir sem perseguição, sem qualquer impedimento por parte do Estado. Nós concordamos com um Estado laico, mas quando nós entendemos que o Estado é laico, nós não concordamos de forma alguma que o Estado seja ateu ou não religioso, ou seja, que ele seja contrário à religião. Cremos que o governo ele é para todos, inclusive para aqueles que pensam de forma diferente. No entanto, o governo não deve simplesmente perseguir uns enquanto favorece outros ideologicamente. E nós cristãos nos equivocamos quando queremos nos aproximar do Estado simplesmente para forçar a nossa visão. Nós cremos que a visão cristã ela deve conquistar o Estado pelo testemunho, como aconteceu no passado, quando a igreja era perseguida e pelo seu testemunho ela foi ganhando o Estado até que o Estado parou de perseguir a igreja. E aí nós temos a história do início da Idade Média, quando o Estado e a igreja se uniram, e essa união não foi tão boa assim nem para o Estado e nem para a igreja. Hoje nós temos a compreensão de que a esfera é um pouco diferente e que deve haver colaboração, e deve haver, e existe sim, por causa da pecaminosidade humana e a depravação total da humanidade no pecado, que é uma doutrina calvinista. Devemos estar atentos e sermos profetas do Estado, vigiando o Estado, como todo bom cidadão deve fazer, mas de forma justa, piedosa e comprometida, e não simplesmente fazendo um projeto de poder que, quando assume o poder, não serve a Deus, mas serve simplesmente a interesses particulares, e às vezes a igreja acaba se comportando dessa maneira, desagradando a Deus. Como que Eliseu se comportou diante deste homem público que veio tratar com ele neste momento de necessidade? A minha proposição é que é possível traçarmos um padrão de relacionamento entre a igreja e Estado a partir da postura de Eliseu nesse episódio em que ele cura Naamã. E há 5 ensinamentos orientadores aqui nesse episódio que eu quero esboçar para os irmãos. Primeiro deles, se nós queremos nos relacionar com o poder público de forma que agrade a Deus, seguindo o exemplo de Eliseu, nós não podemos nos deixar seduzir pela pompa do Estado. O Estado tem poder, o Estado administra muito dinheiro, o Estado pode sim favorecer grupos de acordo com os seus desejos. Uma evidência clara disso: nós vivemos falando que o nosso país está quebrado, mas quando chegou a pandemia, o país pagou R$600 durante 4 meses para 67 milhões de brasileiros.
Então o Estado pode sim, tem poder, e quando há desejo político, encontra-se meios. A única classe que parece que não colaborou nessa pandemia foi a classe política, que não abriu mão do dinheiro reservado para as campanhas políticas, o fundo partidário, e isso nós vamos cobrar dos nossos políticos daqui para frente. Agora, preste atenção. Naamã vem como enviado do rei da Síria para o rei de Israel para ser curado. E quando Naamã vem à procura de cura, ele traz presentes caros, conforme você vê aí no versículo de número 5. 10 talentos de prata. Cada talento tem 30 quilos. Ele trouxe consigo 300 quilos de prata para dar de presente para o rei de Israel, caso fosse curado. Mas ele trouxe mais. Ele trouxe 6.000 ciclos de ouro. Um ciclo equivale a 11,424 gramas. O que quer dizer que aquele homem trouxe 2 talentos de ouro, 68,544 quilos de ouro para presentear o rei de Israel. Pouco mais de 2 talentos de ouro. E 10 vestes festivais, que eram vestes caras. Ele traz presentes caros, ele traz pompa para oferecer, a fim de dizer que ele pode pagar pela cura que ele está procurando. E ele traz mais do que isso. Ele não traz só dinheiro para comprar, para pagar a cura. Ele traz junto consigo pompa, e ele espera que seja tratado à altura. Você observa no versículo 11, quando ele se afasta de Eliseu, que ele esperava tratamento VIP. Observe aí que versículo de número 11, quando ele se afasta de Eliseu, olha o que ele diz: Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu. Era o que ele desejava. Pensava eu que ele sairia a ter comigo, pôr-se-ia de pé na minha presença, e invocaria o nome do Senhor, moveria a mão sobre a ferida. Ele queria tratamento VIP, ele queria uma manifestação mágica de poder, uma encenação da sua cura, para que fizesse sucesso. Então ele diz: pensava eu que ele sairia ter comigo, e ele faria um ritual pomposo, se colocaria de pé, invocaria o nome do Senhor, orar em voz alta, mover a mão sobre o lugar, literalmente erguer a mão sobre, impor as suas mãos sobre a minha ferida. Isso indica que ele esperava um exorcismo formal. Ele via a cura como um ato mágico. E então, por fim, depois de todo esse show, restauraria o leproso. Tudo que um político quer quando vem à nossa presença. Eu tenho 30 anos de ministério, já fui visitado na hora do culto por pessoas em campanha política, e o que eles queriam é que a gente desse a palavra para eles, para que eles fizessem a sua campanha a partir do púlpito da igreja. Esse comportamento é muito comum em representantes do Estado civil quando tratam com a igreja em tempos de eleição. Aquela velha conversinha mole do tipo: você sabe com quem está falando? Nas questões temporais há uma histórica briga entre a igreja e o Estado para saber quem manda mais. No nosso tempo, o Estado laico tem tomado a postura de achar que ele manda mais. E aí a gente tem tido vários conflitos com o Estado nessa questão. Esses últimos dias, várias questiúnculas têm surgido entre a igreja e o Estado. Então, a igreja, se ela quer servir a Deus e cooperar apropriadamente com o Estado, ela não pode se deixar seduzir pela pompa do Estado, pelas ofertas do Estado, pelos oferecimentos. Fama, poder, notoriedade. Tudo isso era o que Naamã queria que acontecesse entre ele e Eliseu. Mas Eliseu não deixou isso acontecer.
Então, em segundo lugar, olha a postura de Eliseu diante de Naamã. Eliseu, ele mostra para nós que nós não podemos não querer impressionar o Estado com manifestações espetaculares. Naamã queria que Eliseu viesse, se colocasse diante dele, fizesse um ritual mágico de cura, para que fosse tudo muito pomposo na hora em que ele desse o presente para Eliseu. Eu comprei a minha cura. E Eliseu não aceita esse presente exatamente para que ficasse bem claro de que é Deus quem cura e não nós que pagamos pela cura com as nossas ofertas, pomposas ou não, para Deus. Então Eliseu dá a Naamã a atenção necessária, porém não a atenção esperada, versículo 8 até o versículo 12. Eliseu quer mostrar-lhe que a cura nada tinha de mágico, mas era somente uma graça concedida por Deus a Naamã. Não ia custar nada. Ele ia levar tudo de volta. Ele não estava pagando para ser curado. Ele não estava comprando o profeta. Ele não estava mostrando o seu poder e a sua pompa sobre Israel, que é o povo de Deus. E às vezes nós ficamos impressionados e rapidamente vamos abrindo mão de vários valores cristãos para poder receber uma verba ou uma oferta do Estado. Eu já pastoreei a igreja que tinha escola, que tinha convênio com o Estado. E quando chegava a época de conseguir uma reforma para a escola, era um Deus nos acuda. Porque era requerido de nós bajulação. E a palavra de Deus diz que não é essa postura que Deus quer que o seu povo pratique perante o Estado. Nós não podemos bajular o Estado para ganhar presentes. Nós devemos servir a Deus servindo ao Estado com justiça e retidão. Assim, a igreja não é o reino de Deus, mas proclama o reino de Deus e as suas virtudes, especialmente a sua graça salvadora. Eliseu, ele não vai à presença de Naamã. Diz o texto aí a partir do verso 8, vale a pena você conferir comigo. Olha o que ele diz. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Eliseu não compareceu. Naamã veio até a porta da casa de Eliseu, mas Eliseu não saiu. Enviou um mensageiro. E com o mensageiro ele deu a mensagem, dizendo o que era para fazer. Vai, lava-te 7 vezes no rio Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Só isso. Ele não deu a atenção esperada, o que indignou Naamã, porque queria o tratamento VIP, mas ele deu a instrução e a orientação necessária para que aquilo que Naamã veio buscar, ele pudesse levar para casa. O objetivo final de Eliseu não era impressionar Naamã e o rei da Síria. O objetivo final de Eliseu era mostrar para o rei de Israel que Israel estava errando em não aceitar a liderança de Deus. Observe que quando Naamã vai até a presença do rei para ser curado, olha o que Eliseu diz para o rei a partir do verso 8. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Olha essa frase: deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. Ué, mas não é Naamã que está procurando a cura? Ele poderia ter dito, e era essa a expectativa, então saberão os sírios que há rei Israel. Mas não,
O recado de Eliseu é para o rei de Israel. E você, rei de Israel, provavelmente Jeú ou o anterior a ele, saberá que há profeta de Deus em Israel. Deus trouxe Naamã até Eliseu não para que ele impressionasse os sírios com o poder de Deus, mas para que Israel soubesse que se Israel se arrependesse dos seus pecados e confessando-os, buscasse a Deus, Deus se mostraria como seu Deus e cuidaria do seu povo. É essa a mensagem. Não